Ela gritou com um desconhecido por apertar o botão errado, mas ele era o dono do prédio e ficou fascinado. No dia seguinte, ele mandou chamá-la no RH e declarou: "Quero você no meu lado e na minha vida." O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol nascia sobre a Avenida Paulista, enquanto Luísa Soares ajeitava o uniforme cinza do Hotel Brilhante, o mais luxuoso de São Paulo. Aos 28 anos, carregava no olhar a determinação de quem enfrentou muitos desafios na vida. Filha de uma família simples do interior de Minas Gerais, Luísa havia se mudado para a capital paulista em busca de oportunidades após perder tudo o que tinha. Ninguém no hotel suspeitava que aquelas mãos, agora ocupadas com produtos de limpeza, já haviam criado obras de arte admiradas em pequenas galerias de Belo Horizonte. "Bom dia, dona Zulmira", cumprimentou a supervisora, uma senhora de cabelos grisalhos que coordenava a equipe de limpeza há mais de 2 décadas. "Bom dia, menina. Hoje você começa pelas suítes presidenciais. Chegou um empresário importante ontem, daqueles que reclamam até do ar que respiram", respondeu a supervisora, entregando-lhe as chaves magnéticas. Luísa suspirou. Conhecia bem esse tipo de hóspede, exigente, arrogante e com a certeza de que o mundo girava ao redor de seu dinheiro. Pegou seu carrinho de limpeza e seguiu para o elevador panorâmico que dava vista para toda a cidade. Era seu momento favorito do dia, quando podia admirar São Paulo despertando, antes de enfrentar a rotina de trabalho. No 35º andar, onde ficavam as suítes mais luxuosas, o carpete vermelho absorvia o som de seus passos. Luísa bateu suavemente na porta da suíte 3501, anunciando o serviço de limpeza. Sem resposta, usou o cartão magnético e entrou cautelosamente, como mandava o protocolo. A suíte estava vazia, mas os sinais da presença do hóspede estavam por toda parte. Roupas jogadas sobre a cama king size, uma garrafa de uísque importado pela metade na mesa de centro, documentos espalhados sobre o sofá de couro. No banheiro, toalhas úmidas decoravam o chão de mármore italiano. "Típico", murmurou Luísa para si mesma. Acha que o mundo é sua empregada particular. Com eficiência e um toque de perfeccionismo que não conseguia abandonar, ela transformou o caos em ordem. Em menos de 1 hora, a suíte estava impecável, como se nenhum furacão humano tivesse passado por ali. Satisfeita, Luísa recolheu seu material e saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Dirigiu-se ao elevador, ansiosa para concluir o restante de seu turno. As portas se abriram e ela empurrou o carrinho para dentro. Quando estava prestes a pressionar o botão para o andar térreo, uma mão masculina surgiu, impedindo que as portas se fechassem. "Segura essa porta!" A voz autoritária ecoou pelo corredor antes que seu dono aparecesse. Um homem de aproximadamente 35 anos entrou apressadamente. Alto, cabelos negros perfeitamente alinhados, terno italiano que certamente custava mais que 6 meses do salário de Luísa. O perfume caro invadiu o espaço confinado do elevador, misturando-se com o cheiro dos produtos de limpeza. Tiago Mendonça sequer olhou para a funcionária ao seu lado. Digitou algo no celular último modelo, com a irritação estampada em cada gesto. Sem levantar os olhos, ordenou: "Térreo." Luísa arqueou as sobrancelhas, mas pressionou o botão indicado, que já estava aceso. O silêncio predominou enquanto o elevador descia lentamente. Através do vidro, a cidade se revelava cada vez maior. "Esse elevador não pode ser mais rápido?" reclamou ele, finalmente guardando o celular no bolso interno do paletó. "Infelizmente não consigo controlar a velocidade do elevador, senhor", respondeu Luísa, mantendo o tom profissional que aprendera a usar com hóspedes difíceis. "Tiago."
Finalmente dirigiu o olhar para ela, como se só agora notasse sua presença. Seus olhos castanhos estudaram o rosto da mulher por um instante antes de descerem para o crachá em seu uniforme. Luísa, ele leu em voz alta. Você foi quem arrumou minha suíte? Sim, senhor. Encontrou meus documentos? Tinha uma pasta verde sobre a mesa. Todos os documentos foram organizados e deixados sobre a escrivaninha, senhor, incluindo uma pasta verde. Ele assentiu, voltando a olhar para a cidade através do vidro. O silêncio voltou a preencher o espaço até que o elevador estremeceu levemente e parou. O que foi isso? Perguntou Tiago, a irritação voltando à sua voz. Luísa tentou pressionar o botão do térreo novamente sem sucesso. As luzes do painel piscaram e o interfone de emergência emitiu um sinal sonoro. Parece que o elevador travou, ela constatou mantendo a calma. Ótimo, era só o que me faltava. Tiago passou a mão pelos cabelos, desalinhando o penteado perfeito. Tenho uma reunião em 20 minutos. Luísa pegou o interfone e comunicou o problema à manutenção. Após desligar, informou. Disseram que já estão verificando o problema, mas pode levar alguns minutos. Minutos? Não tenho minutos para desperdiçar preso num elevador. Também tenho trabalho a fazer, Sr. Mendonça. Acredite, ficar presa aqui não estava nos meus planos para hoje. O tom firme de Luísa fez Tiago encará-la novamente, desta vez com surpresa. Não estava acostumado a ser confrontado, especialmente por funcionários. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele, ajeitando a gravata num gesto automático. Sei que é um hóspede do hotel e que deixa o banheiro como se um tornado tivesse passado por ele, respondeu Luísa antes que pudesse se conter. O rosto de Tiago enrubesceu levemente. Por um momento pareceu que ia explodir, mas então algo inesperado aconteceu. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Touché, disse ele, recostando-se na parede do elevador. Tiago Mendonça, CEO da Mendonça Incorporações. Luísa. Soares, a pessoa que limpa sua bagunça. Ela respondeu, sustentando o olhar. O ar dentro do elevador parado ficou carregado de uma tensão diferente. Não era mais apenas a irritação de um hóspede exigente, mas algo mais complexo, uma espécie de reconhecimento mútuo que nenhum dos dois estava preparado para admitir. Sabe o que é mais irônico, Luísa Soares? Este hotel foi construído pela minha empresa. E o elevador também? Perguntou ela com um toque de ironia. Tiago riu, um som genuíno que pareceu surpreender a ambos. 20 minutos se passaram e o elevador continuava parado. Luísa havia se sentado no chão, as costas apoiadas contra seu carrinho de limpeza, enquanto Tiago andava de um lado para o outro, verificando constantemente o relógio. Pode parar de andar? Está me deixando tonta, pediu Luísa, que observava. O empresário com uma mistura de irritação e curiosidade. Perdi a reunião, ele constatou, finalmente parando. Após um momento de hesitação, sentou-se no chão também, mantendo uma distância segura de Luísa. Primeira vez em 10 anos que perco uma reunião. O mundo vai sobreviver, ela comentou, tirando uma garrafinha de água do bolso do uniforme. Tá tomando um gole. Tiago a observou com atenção. Havia algo naquela mulher que o intrigava. A maioria das pessoas se intimidava com sua presença, especialmente funcionários de serviços, mas ela o enfrentava com uma naturalidade desconcertante. Por que trabalha como faxineira? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa com a abordagem direta. Por que acha que alguém trabalha como faxineira, Sr. Mendonça? Por diversão? Não é isso, ele se apressou em corrigir, percebendo como sua pergunta soara. É que você não fala como uma faxineira deveria falar, completou ela com um sorriso irônico. E como seria isso? Tiago percebeu que estava entrando em território perigoso. Deixa pra lá, foi uma pergunta idiota. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Lá fora, o sol já estava alto no céu paulistano e o calor começava a se acumular no elevador parado. Estudei artes visuais na UFMG,
Luísa falou de repente, surpreendendo a ambos com a revelação. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que planejamos. Tiago a olhou com renovado interesse. Artista? Era, ela corrigiu, desviando o olhar para a cidade que se estendia além do vidro. Agora sou faxineira, e está tudo bem. É um trabalho honesto. Nunca disse que não era, defendeu-se Tiago. Então, após uma pausa, o que aconteceu? Luísa soltou uma risada seca. Realmente quer saber ou está apenas tentando passar o tempo? Ambos, talvez, ele admitiu com um sorriso que raramente mostrava em reuniões de negócios. Antes que ela pudesse responder, o interfone tocou. Luísa se levantou rapidamente e atendeu. Estamos quase terminando o reparo, mais 5 minutos, informou a voz do outro lado. Graças a Deus, murmurou. Tiago levantando-se também e ajeitando o terno amassado. Não aguentava mais minha companhia? Provocou Luísa, guardando o interfone. Na verdade, ele começou olhando-a diretamente nos olhos. Estava começando a achar interessante. O comentário pegou Luísa desprevenida. Sentiu um leve rubor subir pelo pescoço e xingou-se mentalmente. Por isso, Tiago Mendonça era exatamente o tipo de homem que ela evitava. Rico, arrogante e acostumado a conseguir tudo o que queria. Interessante como um animal exótico no zoológico, rebateu ela, recuperando a compostura. Tiago sorriu, reconhecendo a defesa. Não, interessante como alguém que não tem medo de me dizer o que pensa. O elevador tremeu levemente e voltou a funcionar, continuando sua descida como se nada tivesse acontecido. O alívio foi momentâneo para ambos, seguido por uma estranha sensação de desapontamento. Quando as portas se abriram no térreo, Tiago fez um gesto para que Luísa saísse primeiro. Ela empurrou seu carrinho, consciente dos olhares curiosos dos funcionários da recepção, que provavelmente já sabiam do incidente. Senhorita Soares, chamou Tiago antes que ela se afastasse. Luísa virou-se, surpresa por ele lembrar seu sobrenome. Qual andar você limpa amanhã? A pergunta a pegou de surpresa. Por quê? Curiosidade, ele respondeu com um meio sorriso. O 35º, novamente, ela respondeu após um momento de hesitação. Tiago assentiu como se tivesse acabado de confirmar algo importante. Até amanhã, então. Ele se afastou em direção à saída, onde um motorista já o aguardava. Luísa ficou observando sua silhueta desaparecer através das portas giratórias, uma sensação estranha no peito que ela não conseguia, ou não queria, identificar. O que foi isso, Luísa? Perguntou Neide, outra faxineira que se aproximou com curiosidade. Isso o quê? Vi como ele olhou para você. É o Tiago Mendonça, o dono de metade dos prédios comerciais de São Paulo. E daí? Também é o cara que joga toalhas molhadas no chão do banheiro, respondeu Luísa, empurrando seu carrinho em direção ao depósito de materiais. Mas durante o restante de seu turno, Luísa não conseguiu afastar Tiago de seus pensamentos. Havia algo nele que ia além da arrogância inicial, algo que despertava sua curiosidade, e isso a incomodava profundamente. No dia seguinte, Luísa chegou ao hotel determinada a manter a profissionalidade. Convenceu-se de que o episódio do elevador havia sido apenas uma situação atípica e que Tiago Mendonça provavelmente já nem se lembrava dela. Porém, quando entrou na suíte 3501 para fazer a limpeza, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Sobre a mesa de centro havia um café da manhã intocado e ao lado dele um envelope branco com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Hesitante, Luísa abriu o envelope e encontrou um cartão, para compensar o tempo perdido no elevador. Estarei no restaurante às 13 horas, se quiser me contar por que abandonou a arte. TM. Luísa releu o cartão 3 vezes, dividida entre a indignação e uma curiosidade que não conseguia explicar. Quem aquele homem pensava que era? Acreditava, mesmo que poderia comprar seu tempo com um café da manhã? Guardou o cartão no bolso do uniforme e começou a limpar a suíte, determinada a ignorar o convite. Mas enquanto organizava os pertences de Tiago, percebeu algo que não havia notado no dia anterior. Sobre a escrivaninha, junto aos documentos, havia um catálogo de uma exposição de arte contemporânea
que aconteceria naquela semana em São Paulo. O detalhe a fez sorrir involuntariamente. Teria ele colocado aquilo ali propositalmente, sabendo que ela veria? A ideia de Tiago Mendonça pesquisando sobre arte para impressioná-la era quase cômica. Às 13h em ponto, Luísa terminou seu turno da manhã. Havia decidido firmemente não comparecer ao encontro, mas seus pés a atraíram, levando-a até o luxuoso restaurante do hotel. Parou na entrada, consciente de seu uniforme simples e do contraste que formava com a decoração sofisticada. Tiago estava lá, sentado a uma mesa discreta no canto, olhando distraidamente para o cardápio. Ainda não a havia visto. E Luísa considerou a possibilidade de simplesmente ir embora. O que estava fazendo ali, afinal? Antes que pudesse decidir, Tiago ergueu os olhos e a avistou. Um sorriso surgiu em seu rosto. Não o sorriso confiante de quem está acostumado a conseguir o que quer, mas um sorriso quase tímido, de quem não tinha certeza se seu convite seria aceito. Aquele breve momento de vulnerabilidade foi o que convenceu Luísa a entrar no restaurante e caminhar até a mesa, ignorando os olhares curiosos dos garçons e dos outros clientes. Não achei que viria, comentou Tiago, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Nem eu, admitiu Luísa, sentando-se, com uma postura ereta, que demonstrava que não se intimidaria pelo ambiente. Mas fiquei curiosa para saber como alguém como você se interessa por arte contemporânea. Tiago sorriu, satisfeito por Luísa ter notado o catálogo. Como sabe que não sou um grande conhecedor de arte? Perguntou ele, fazendo um sinal para o garçom. Pelo jeito como o catálogo estava posicionado na mesa, estrategicamente visível, como se tivesse sido colocado ali para ser notado. Ela respondeu direto ao ponto. E também porque os grandes empresários que conheço geralmente preferem arte como investimento, não por paixão. Touché novamente, admitiu Tiago, inclinando-se ligeiramente para frente. Mas isso não responde minha pergunta de ontem. Por que abandonou a arte? O garçom se aproximou, interrompendo o momento. Tiago pediu o prato do dia para ambos, sem consultar Luísa, o que a fez arquear as sobrancelhas. Sempre decide o que os outros vão comer? Questionou. Ela quando o garçom se afastou. Desculpe, ele pareceu genuinamente constrangido. Hábito ruim. Podemos chamar o garçom de volta se preferir outra coisa. Não, tudo bem. Só não faça isso novamente. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não totalmente desconfortável, mas carregado de expectativas não ditas. Luísa tomou um gole da água que já estava servida na mesa, ganhando tempo para decidir o quanto queria revelar. Uma série de eventos desafortunados. Ela finalmente respondeu. Minha família investiu tudo o que tinha para me apoiar. Eu estava começando a ganhar reconhecimento em Belo Horizonte. Tinha acabado de realizar minha primeira exposição individual. E então, um investimento errado, conselhos financeiros, de pessoas que se diziam amigas e perdemos tudo. Tiago a ouvia com atenção genuína, sem interromper. Vim para São Paulo tentar recomeçar, mas o mundo da arte é pequeno e elitista. Sem contatos, sem dinheiro para materiais. O trabalho no hotel foi o que consegui para pagar as contas. E aqui estou. Nunca pensou em voltar a pintar? Luísa deu uma risada amarga. Com que tempo? Com que dinheiro? A arte não alimenta ninguém, Sr. Mendonça, a menos que você já tenha nascido do lado certo do muro. Tiago, ele corrigiu suavemente. Me chame de Tiago. O almoço chegou, belamente apresentado em louça fina. Luísa sentiu-se momentaneamente intimidada, consciente de que estava comendo algo que provavelmente custava mais que seu salário diário. Você tem alguma foto dos seus trabalhos? Perguntou Tiago enquanto começavam a comer. A pergunta pegou Luísa desprevenida. Por quê? Curiosidade, ele respondeu, repetindo a mesma palavra que havia usado no dia anterior. Gostaria de ver o que você fazia. Após um momento de hesitação, Luísa pegou o celular e mostrou algumas fotos salvas. Eram imagens de telas grandes, com composições abstratas em tons vibrantes, que de alguma forma transmitiam emoções intensas e contraditórias. Tiago examinou as imagens com atenção,
passando de uma para outra lentamente, realmente observando os detalhes. São incríveis. Ele comentou finalmente, devolvendo o celular. Tem um estilo único. Lembra um pouco Anita Malfatti, mas com uma intensidade diferente. Luísa não conseguiu esconder a surpresa. Você conhece Anita Malfatti? Disse que não era conhecedor. De arte, não que era completamente ignorante. Ele respondeu com um sorriso. Minha mãe era professora de História da Arte na USP. A revelação mudou algo na percepção que Luísa tinha de Tiago. Ela havia presumido tanto sobre ele, baseada apenas na sua posição e aparência. Sentiu um leve rubor de vergonha subir pelo rosto. Não precisamos mais falar sobre isso, ela disse, desviando o assunto. E você, como foi parar no mundo dos negócios imobiliários? História bem menos interessante que a sua, ele respondeu, cortando um pedaço de sua refeição. Empresa familiar. Meu pai construiu o império. Eu apenas o expandi. Apenas? Luísa ergueu uma sobrancelha. Falsa modéstia não combina com você. Tiago riu, um som genuíno que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de tensão que pareciam permanentemente gravadas ao redor de seus olhos. Tem razão. Trabalhei duro para triplicar o valor da empresa nos últimos 5 anos, mas diferente de você, não tive que construir do zero. O caminho já estava pavimentado para mim. A honestidade daquela admissão surpreendeu Luísa. Não era comum pessoas privilegiadas reconhecerem suas vantagens iniciais. O almoço continuou, e a conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Descobriram gostos em comum por literatura brasileira e uma aversão compartilhada por redes sociais. Quando os pratos foram retirados, Luísa consultou o relógio e constatou, surpresa, que já estava 15 minutos atrasada para o turno da tarde. Preciso ir, ela disse, levantando-se apressadamente. Meu supervisor vai me matar. Eu resolvo isso, ofereceu Tiago, também se levantando. Não, Luísa foi firme. Não quero favores especiais. Lido com minhas responsabilidades sozinha. Tiago assentiu, respeitando sua posição. Posso pelo menos te ver de novo? Talvez fora do hotel? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Luísa hesitou, consciente de todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ele era um cliente do hotel onde ela trabalhava. As complicações potenciais eram infinitas. Não acho que seja apropriado, ela respondeu, finalmente ajeitando o uniforme. Por causa do trabalho? Por causa de tudo, Tiago. Nós não... Faz sentido. Você deve conhecer centenas de mulheres do seu círculo social com quem tem mais em comum. E se eu não quiser alguém do meu círculo social? Ele rebateu, dando um passo em sua direção. E se eu estiver cansado de pessoas que só concordam comigo porque têm medo de perder alguma vantagem? Luísa sentiu seu coração acelerar com a proximidade dele e se odiou por isso. Não podia se permitir esse tipo de sentimento. Já havia sofrido demais por confiar nas pessoas erradas. Preciso mesmo ir, ela disse, recuando um passo. Uma exposição. Tiago falou rapidamente antes que ela pudesse se afastar. A exposição do catálogo que você viu. É amanhã à noite no MASP. Estarei lá às 8. Se quiser ir, deixarei seu nome na lista de convidados. Sem pressão, sem expectativas. Luísa mordeu o lábio inferior, tentando ignorar a tentação daquele convite. Uma exposição no MASP. Quanto tempo fazia desde que visitara uma galeria de arte? Vou pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se afastar rapidamente. Durante o resto do dia, Luísa tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuava voltando para Tiago e para o convite. Por que ele estava interessado nela? Seria apenas o desafio de conquistar alguém tão diferente de seu mundo habitual? Ou havia algo mais? Ao chegar em seu pequeno apartamento naquela noite, Luísa ficou muito tempo parada diante do armário aberto, olhando para as poucas roupas que possuía. Nenhuma delas parecia adequada para um evento no MASP. Mas o que importava? Ela nem tinha decidido se iria. Foi até uma caixa guardada debaixo da cama e a abriu lentamente. Dentro estavam seus materiais de pintura, guardados como relíquias de uma vida anterior.
Tubos de tinta ressecados, pincéis endurecidos pela falta de uso, esboços inacabados. Passou os dedos sobre eles, sentindo uma dor familiar no peito. Seu celular tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Luísa? É o Tiago. Espero que não se importe. Consegui seu número com o RH do hotel. Luísa franziu o senho. Isso não é um pouco invasivo? Provavelmente, ele admitiu, e ela quase podia ver seu sorriso do outro lado da linha. Mas queria ter certeza de que você tinha todas as informações sobre amanhã, caso decidisse ir. Você sempre consegue o que quer assim, não é? Basta estalar os dedos? Nem sempre, a voz dele ficou mais séria. Na verdade, ultimamente tenho percebido que as coisas que realmente importam não podem ser compradas ou ordenadas. O comentário a pegou desprevenida. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que não combinava com a imagem que ela havia construído. Então, continuou Tiago, a exposição é sobre artistas brasileiros contemporâneos que exploram temas sociais. Achei que poderia te interessar. As luzes da Avenida Paulista refletiam no vidro da fachada do MASP, criando um espetáculo de cores que parecia dar boas-vindas a Luísa. Ela parou por um momento diante do icônico edifício suspenso, ajeitando, nervosamente, o vestido azul marinho que havia comprado naquela tarde, em uma loja de departamentos, gastando quase metade de seu salário semanal. É só uma exposição, murmurou para si mesma, tentando acalmar as batidas aceleradas de seu coração. Não é um encontro. Mas se não era um encontro, por que havia passado tanto tempo escolhendo o que vestir? Por que seu estômago se contorcia em nós toda vez que pensava em Tiago, esperando por ela lá dentro? Na entrada, uma fila considerável se formava. Pessoas, elegantes, perfumadas, falando em tons educados sobre arte e política. O mundo que Luísa havia deixado para trás, do qual agora se sentia uma intrusa. Por um momento, quase desistiu. Poderia simplesmente virar as costas, voltar para casa e amanhã no hotel dizer a Tiago que tinha surgido um imprevisto. Luísa Soares. A voz da recepcionista a trouxe de volta à realidade. Ela havia mencionado seu nome mecanicamente, sem realmente esperar estar na lista. Sim, respondeu surpreendida. O Sr. Mendonça deixou instruções específicas. Por favor, me acompanhe. Enquanto seguia a recepcionista, Luísa sentiu olhares curiosos sobre si. Quem seria aquela mulher desconhecida que recebia tratamento VIP? A sensação era desconfortável, mas também estranhamente familiar, como se estivesse revivendo os dias em que ela mesma era uma artista promissora, convidada para aberturas de exposições. Foi conduzida através das galerias já lotadas até um salão maior, onde a exposição principal acontecia. E lá estava Tiago, de costas para ela, conversando com um homem de cabelos grisalhos que gesticulava animadamente, diante de uma grande tela abstrata. Como se sentisse sua presença, Tiago virou-se e seus olhos encontraram os dela. O sorriso que se formou em seu rosto não deixava dúvidas. Estava genuinamente feliz por vê-la ali. Você veio, ele disse simplesmente quando se aproximou, dispensando a recepcionista com um agradecimento. Vim, confirmou Luísa, tentando soar casual, como se frequentar exposições no MASP fosse parte de sua rotina. Estou feliz, Tiago admitiu, e havia uma sinceridade desarmante em sua voz. Vem, quero te apresentar a alguém. Ele a conduziu até o homem com quem estava conversando. Professor Augusto, esta é Luísa Soares, a artista que mencionei. Luísa sentiu seu rosto queimar. Artista? Há quanto tempo ninguém a apresentava assim? Encantado, disse o professor estendendo a mão. Tiago me disse que seu trabalho dialoga com o expressionismo abstrato, mas com uma perspectiva genuinamente brasileira. O olhar que Luísa lançou para Tiago foi uma mistura de surpresa e algo próximo da gratidão. Ele havia falado dela como uma artista ativa, não como uma ex-artista ou uma faxineira com um passado artístico. O professor Augusto é curador aqui no MASP e na Bienal, explicou Tiago. Achei que vocês deveriam se conhecer. A noite prosseguiu.
como um sonho febril para Luísa. Ela foi apresentada a curadores, galeristas e artistas estabelecidos, sempre como a artista Luísa Soares. Ninguém questionou sua presença ali, ninguém perguntou sobre seu trabalho atual no hotel. Era como se Tiago tivesse criado um espaço onde ela podia, temporariamente, retornar à vida que havia perdido. Entre uma conversa e outra, ele permanecia ao seu lado, ocasionalmente tocando levemente suas costas para guiá-la através da multidão ou inclinando-se para sussurrar algum comentário bem-humorado sobre a pretensiosidade de certos frequentadores. Por que está fazendo isso? Luísa finalmente perguntou quando conseguiram um momento de privacidade em um canto mais tranquilo da galeria. Fazendo o quê? Tudo isso. Me apresentando a essas pessoas, me trazendo de volta para este mundo. Tiago a observou por um momento, antes de responder. Porque vi algo nas fotos que você me mostrou, um talento raro. E porque acho injusto que circunstâncias externas tenham te afastado do que você claramente ama fazer. A sinceridade daquela resposta desarmou completamente Luísa. Não havia motivos ocultos ali, nenhuma tentativa de impressioná-la ou conquistá-la. Era apenas alguém reconhecendo seu valor como artista, algo que nem ela mesma fazia mais. Você nem me conhece, ela disse, a voz ligeiramente embargada. Estou tentando corrigir isso, respondeu ele com um sorriso gentil. E acho que estou gostando do que conheço até agora. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por uma mulher elegante de meia-idade que se aproximou com passos decididos. Tiago Mendonça. Que surpresa encontrá-lo em uma exposição de arte. Achei que só frequentasse leilões de imóveis, disse a mulher em tom provocativo, mas amigável. Regina, Tiago respondeu, beijando-a no rosto. Você sabe que tenho interesses variados. Imagino que sim. Regina sorriu, voltando sua atenção para Luísa. E quem é sua acompanhante? Luísa Soares, apresentou Tiago. Uma artista talentosa. Luísa, esta é Regina Valente, uma velha amiga da família e crítica de arte. Regina estudou Luísa com olhos experientes. Soares, o nome me é familiar. Você expôs em Belo Horizonte há alguns anos, não? Lembro-me de um trabalho particularmente impressionante sobre deslocamento urbano. Luísa sentiu um nó na garganta. Alguém se lembrava de seu trabalho. Sim, fui eu. Fascinante, comentou Regina, agora genuinamente interessada. O que tem feito desde então? Não vi mais seu nome circulando. O momento que Luísa temia havia chegado. A pergunta inevitável sobre o hiato em sua carreira artística. Sentiu o pânico crescer, a vergonha de ter que admitir que agora limpava quartos de hotel. Luísa tem experimentado novos meios e temas, interveio Tiago suavemente. Uma fase mais introspectiva, digamos assim. Mas estamos discutindo a possibilidade de uma nova exposição em breve. Luísa olhou para ele atônita. Uma nova exposição do que ele estava falando. Interessante, Regina parecia intrigada. Bem, adoraria ver o que você está produzindo agora. Se precisar de uma opinião crítica, Tiago tem meu contato. Quando Regina se afastou, Luísa virou-se para Tiago, uma mistura de confusão e irritação em seu rosto. Uma nova exposição? Sério? Por que disse isso? Porque acredito que é possível, respondeu ele simplesmente. E porque vi como seus olhos brilharam ao falar sobre arte. Você não abandonou a arte, Luísa. Apenas a colocou em espera. Você não entende. Ela balançou a cabeça, sentindo a frustração crescer. Não é tão simples, não tenho ateliê, materiais, tempo. Esses são problemas práticos com soluções práticas, argumentou Tiago. Soluções que envolvem dinheiro que não tenho. Mas eu tenho. As palavras pairaram entre eles carregadas de implicações. Luísa sentiu o rosto queimar. Não quero sua caridade, Tiago. Não é por isso que vim esta noite. Não estou oferecendo caridade, ele respondeu, sua voz suavizando. Estou propondo um investimento. Em você, em seu talento. Luísa deu um passo para trás, cruzando os braços defensivamente. Um investimento pressupõe retorno. O que você ganharia com isso? Tiago hesitou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que Luísa já havia notado ser um sinal de nervosismo.
A satisfação de ver alguém talentoso recuperar seu espaço. E talvez... Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Talvez a chance de te conhecer melhor no processo. O ar entre eles ficou carregado de uma tensão diferente. Não era mais apenas sobre arte ou carreira, mas sobre algo mais pessoal, mais íntimo. Luísa sentiu seu coração acelerar. Isso é uma péssima ideia, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Provavelmente, concordou Tiago com um sorriso torto. Mas nem todas as boas histórias começam com boas ideias. Uma semana se passou desde a noite no MASP. Luísa havia voltado à sua rotina no hotel, mas algo havia mudado dentro dela. A exposição despertara algo que julgava adormecido. A fome de criar, de expressar-se através da arte. Nas horas vagas, começou a fazer pequenos esboços em um caderno barato, imagens que surgiam em sua mente e exigiam ser colocadas no papel. Tiago havia partido para uma viagem de negócios 2 dias, após a exposição, mas não sem antes deixar um envelope para ela na recepção do hotel. Dentro, um cartão com seu número pessoal e uma chave. Um espaço para você recomeçar. Sem compromissos, sem cobranças. Apenas uma artista e sua arte. O endereço está anotado no verso. Pense no assunto. TM. O endereço era de um pequeno ateliê no bairro da Vila Madalena, área conhecida por sua concentração de artistas e galerias. Luísa não havia ido até lá ainda, dividida entre a tentação de aceitar aquela oportunidade e o medo do que isso poderia significar. Naquela manhã de sábado, enquanto arrumava um dos quartos do hotel, Luísa foi surpreendida por uma voz familiar. Então é aqui que você se esconde quando não está impressionando curadores no MASP. Ela se virou rapidamente e viu Regina Valente parada na porta do quarto, observando-a com curiosidade. Senhora Valente, eu... Regina, por favor, a mulher corrigiu entrando no quarto sem cerimônia. Confesso que fiquei surpresa quando descobri onde te encontrar. Tiago não mencionou sua situação atual. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Não há nada de errado em trabalhar como camareira. Claro que não, concordou Regina sentando-se na beirada da cama recém-arrumada. Mas há algo profundamente errado em um talento como o seu estar sendo desperdiçado assim. O comentário, embora direto, não soava como uma crítica, mas como uma constatação honesta. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, respondeu Luísa, repetindo o que havia dito a Tiago no elevador. Certamente não, Regina sorriu. A propósito, ainda tenho aquela sua tela. Fragmentos urbanos, se não me engano. Comprei na sua exposição em Belo Horizonte. Luísa arregalou os olhos. Você comprou o meu trabalho? Sou crítica de arte, querida, mas também sou colecionadora e sei reconhecer uma artista promissora quando vejo uma. Regina levantou-se, ajeitando o blazer elegante. Vim aqui porque Tiago me pediu para falar com você. Ele mencionou que ofereceu um ateliê, mas teme que você não o aceitará. É complicado, Luísa suspirou, abandonando temporariamente suas tarefas. Aceitar? Algo assim, cria expectativas, obrigações. Regina a estudou por um momento, como se avaliasse algo mais profundo que suas palavras. Entendo seus receios, mas conheço Tiago desde que ele era um adolescente rebelde. Se ele diz que não há compromissos, pode acreditar. Ela fez uma pausa, seu olhar suavizando. Sabe, ele raramente se interessa assim por alguém. Na verdade, nunca o vi tão empenhado em ajudar um artista antes. Por que eu? A pergunta escapou antes que Luísa pudesse contê-la. Há dezenas de artistas talentosos precisando de apoio. Por que ele escolheu se interessar justo por mim? Regina sorriu, como se soubesse de algo que Luísa desconhecia. Isso, minha querida, é algo que você terá que descobrir por si mesma. Ela entregou a Luísa um cartão. Meu contato. Quando decidir aceitar o ateliê, e sim, estou dizendo quando, não se, me ligue. Tenho alguns contatos que podem estar interessados em ver seu trabalho. Depois que Regina partiu, Luísa terminou seu turno em piloto automático, sua mente repleta de pensamentos contraditórios. Ao final do dia, tomou uma decisão. Iria ao tal ateliê apenas para ver.
não significava que aceitaria a oferta. O endereço levou Luísa a um antigo galpão convertido em espaços de trabalho para artistas. Ao usar a chave, encontrou um estúdio modesto, mas perfeitamente equipado com tudo o que um pintor poderia precisar. Cavaletes, telas em branco de diversos tamanhos, prateleiras cheias de tintas de alta qualidade, pincéis, espátulas. No centro do espaço, um bilhete sobre uma mesa. Para quando você estiver pronta, sem pressa. Luísa sentiu os olhos marejarem. O cuidado e a consideração por trás daquele gesto a atingiram profundamente. Tiago não apenas oferecera um espaço, mas o preparara com tudo o que ela precisaria, sem pressão, sem cobranças. Pegou um pincel, sentindo o peso familiar em sua mão. Quanto tempo havia passado desde a última vez que segurara um pincel de qualidade? Uma tela em branco a chamava, convidativa. Sem pensar muito, Luísa mergulhou um pincel em tinta vermelha e fez o primeiro traço. Foi como se uma represa se rompesse dentro dela. Horas se passaram enquanto ela pintava, perdida no processo criativo, que tanto sentira falta. Quando finalmente parou, exausta mas revigorada, a noite já havia caído. Na tela, uma explosão de cores e formas que refletiam todos os sentimentos confusos que a habitavam. A insegurança, a esperança, o medo de confiar, o desejo de recomeçar. Seu celular tocou quebrando o transe. Era Tiago. Alô? Atendeu a voz ligeiramente rouca de tanto tempo em silêncio. Luísa, desculpe ligar a essa hora. Estou no aeroporto, acabei de voltar de viagem. Regina me disse que conversou com você. Sim, confirmou ela olhando ao redor do ateliê. Na verdade, estou no estúdio agora. Mesmo? A surpresa e a alegria na voz dele eram palpáveis. E o que achou? É perfeito, Tiago, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só quero que use o espaço, que volte a criar. Luísa respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta, que a atormentava. Por quê? Por que está fazendo tudo isso por mim? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Preciso te contar algo, Luísa. Algo que talvez explique muita coisa, mas que também pode complicar tudo. Ele fez uma pausa. Não é conversa para telefone. Podemos nos encontrar amanhã? A seriedade em sua voz deixou Luísa apreensiva. Claro, onde? Conhece o Parque Ibirapuera? Perto do lago, ao meio-dia? Estarei lá. Depois de desligar, Luísa permaneceu imóvel por alguns minutos, contemplando a tela que havia criado e tentando imaginar o que Tiago poderia querer revelar. Uma parte dela temia que fosse algo que destruísse a frágil conexão que haviam estabelecido. No dia seguinte, o céu de São Paulo estava excepcionalmente azul quando Luísa chegou ao Parque Ibirapuera. Encontrou Tiago sentado em um banco próximo ao lago, observando os cisnes e patos que deslizavam pela água. Ele parecia pensativo, quase melancólico. Oi, disse ela suavemente ao se aproximar. Tiago ergueu os olhos e sorriu, mas havia uma tensão evidente em seu rosto. Oi, obrigado por vir. Ela sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Então, o que é tão importante que não podia ser dito por telefone? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Você mencionou que sua família perdeu tudo por causa de um investimento errado. Pode me contar mais sobre isso? A pergunta a surpreendeu. Não era o que esperava. Foi há cerca de 3 anos. Meu pai conheceu um empresário que prometeu multiplicar o dinheiro da família se investíssemos em um empreendimento imobiliário. Era nossa economia de vida, mais o dinheiro da venda da casa dos meus avós. Colocamos tudo e perdemos tudo. O tal empreendimento nunca existiu. Tiago fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras o ferissem fisicamente. O nome do empresário, ele disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Era Carlos Mendonça? Luísa sentiu o sangue gelar em suas veias. Como você sabe? Disso? Porque Carlos Mendonça era meu tio, revelou Tiago, finalmente olhando diretamente para ela. O irmão mais novo do meu pai. O mundo pareceu girar ao redor de Luísa.
De todas as possibilidades, aquela nunca havia passado por sua cabeça. Seu tio, repetiu incrédula. Seu tio foi o homem que destruiu minha família, que fez meus pais perderem tudo o que tinham conquistado. Em uma vida inteira de trabalho. Sim, confirmou Tiago, a dor evidente em sua voz. E não foram só vocês. Ele enganou dezenas de famílias antes de fugir do país. Meu pai faleceu tentando consertar o estrago que Carlos causou, reembolsando as vítimas com recursos próprios. Luísa levantou-se abruptamente, como se a proximidade com Tiago subitamente a sufocasse. Uma avalanche de emoções tomou conta dela. Raiva, confusão, traição. Tudo fazia sentido agora. O interesse repentino, a generosidade excessiva, o ateliê. Foi. Por isso, então, perguntou sua voz trêmula. Todo esse tempo, você sabia quem eu era? Isso foi o quê? Algum tipo de projeto de caridade para aliviar a culpa da sua família? Tiago também se levantou, seu rosto marcado por uma angústia genuína. Não, Luísa, não é nada disso, eu juro. Então me explique, porque de onde estou, parece que você vem me manipulando desde o início. Algumas pessoas que passavam pelo parque começaram a olhar, atraídas pelo tom alterado da conversa. Tiago deu um passo em direção a ela, mantendo a voz baixa. Quando nos conhecemos no elevador, eu não fazia ideia de quem você era. Foi só depois do nosso almoço, quando você mencionou Belo Horizonte e o investimento fraudulento. Algo me pareceu familiar. E você decidiu investigar, não é? Luísa cruzou os braços, criando uma barreira física entre eles. Sim, admitiu ele. Consultei a lista de vítimas do meu tio. Quando vi seu nome e de seus pais, foi como se tudo fizesse sentido. A artista talentosa que teve que abandonar sua carreira por causa de um golpe financeiro. E por que não me contou imediatamente? Porque tive medo, a sinceridade na voz dele era palpável. Medo de perder o que estávamos começando a construir. Medo que você me odiasse pelo que meu tio fez. Luísa deu uma risada amarga. Então, decidiu primeiro me comprar com presentes caros e contatos no mundo da arte? Não. Tiago passou as mãos pelo rosto claramente frustrado. O ateliê, as apresentações, isso tudo veio depois. Eu realmente acredito no seu talento, Luísa. E sim, queria ajudar, em parte porque me sinto responsável pelo que aconteceu com você, mas principalmente porque ele hesitou. Por que o quê? Porque me importo com você, completou ele, sua voz suavizando, de um jeito que não esperava, de um jeito que me assusta. O silêncio caiu entre eles, pesado como as nuvens que começavam a se formar no céu, antes azul. Luísa sentiu lágrimas queimarem nos cantos de seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Sua família foi reembolsada? Perguntou Tiago depois de um momento. Meu pai criou um fundo para compensar as vítimas, mas alguns nunca foram localizados. Não, respondeu Luísa secamente. Nunca recebemos nada. Meus pais tiveram que vender tudo o que restava e mudar para o interior, para a casa de um parente. Meu pai teve um colapso nervoso. Minha mãe trabalha em 2 empregos para sustentar a casa. E eu, bem, você sabe o que aconteceu comigo. Cada palavra era como uma faca no peito de Tiago. Ele sabia que o estrago causado por seu tio ia muito além do financeiro, mas ouvir o impacto direto na vida de Luísa e sua família tornava tudo mais dolorosamente real. Eu sinto muito, disse. Ele, palavras que soavam absurdamente inadequadas diante da magnitude do dano. Sei que isso não muda nada, mas você e sua família ainda têm direito à compensação do fundo. Posso providenciar isso imediatamente. Dinheiro, Luísa balançou a cabeça, como se isso pudesse consertar tudo o que perdemos. Não pode, concordou Tiago. Nada pode, mas é um começo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. No lago, os cisnes continuavam seu deslizar sereno, alheios ao drama humano que se desenrolava à beira da água. Preciso de tempo, disse Luísa finalmente, para processar tudo isso. Eu entendo, respondeu Tiago sem tentar se aproximar. Só quero que saiba que tudo o que disse sobre seu talento, sobre querer te ver pintar novamente, isso é verdade, independente de qualquer outra coisa. Ela assentiu brevemente e se afastou,
deixando Tiago sozinho com o peso de um passado que não era seu, mas pelo qual, de alguma forma, sentia-se responsável. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou em um turbilhão de emoções contraditórias. Continuou indo ao trabalho no hotel, executando suas tarefas mecanicamente, enquanto sua mente revisitava cada interação com Tiago sob uma nova luz. Havia momentos em que a raiva dominava, em que se sentia usada e manipulada. Em outros, lembrava-se da genuína admiração nos olhos dele ao ver suas pinturas, do respeito com que a tratara desde o início. Uma semana após a revelação no parque, Luísa recebeu uma ligação de sua mãe, Marisa. "Filha, você não vai acreditar." A voz da mãe estava carregada de emoção. "Recebemos uma carta de um escritório de advocacia. É sobre aquele investimento que seu pai fez. Estão nos oferecendo uma compensação. Não é só o que perdemos, é 3 vezes mais." Luísa fechou os olhos. Tiago havia cumprido sua palavra, mesmo sem receber resposta dela. "Isso é ótimo, mãe", conseguiu dizer, sentindo um nó na garganta. O advogado mencionou um tal de Tiago Mendonça. Disse que ele pessoalmente revisou nosso caso e autorizou o pagamento prioritário. "Conhece esse nome, filha?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos antes que Luísa respondesse. "Sim, mãe, conheço." Depois de desligar, Luísa permaneceu sentada na beirada de sua cama, contemplando o que fazer a seguir. Seu olhar caiu sobre a chave do ateliê, que havia deixado sobre a mesa de cabeceira. Não voltara lá desde a revelação, incapaz de separar o presente da culpa que agora sabia motivá-lo, ao menos parcialmente. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Se Tiago estivesse apenas tentando aliviar sua culpa, por que não revelar a sua identidade desde o início? Por que não simplesmente oferecer dinheiro em vez de investir tempo em conhecê-la, em reacender sua paixão pela arte? Tomando uma decisão súbita, Luísa pegou a chave e saiu de seu apartamento. 1 hora depois estava diante do ateliê na Vila Madalena. Ao abrir a porta, encontrou tudo exatamente como havia deixado, incluindo a tela que pintara em seu momento de liberação emocional. Com passos hesitantes, aproximou-se dos materiais de pintura. Sem pensar muito, começou a preparar uma nova tela. Desta vez, porém, não era apenas a expressão de emoções confusas que a movia. Havia um propósito mais definido, uma história que precisava contar através de suas pinceladas. Durante 3 dias, Luísa praticamente viveu no ateliê, saindo apenas para cumprir seus turnos no hotel e para as necessidades mais básicas. Pintou como não fazia há anos, com uma intensidade que assustaria quem a visse. Na tela, surgiam imagens que representavam perda, raiva, esperança e, surpreendentemente, perdão. Na manhã do 4º dia, pegou o celular e, após alguns momentos de hesitação, digitou uma mensagem para Tiago, no ateliê. "Se puder vir, gostaria de conversar." A resposta foi quase imediata. "Estou a caminho." Quando Tiago chegou, encontrou Luísa em pé diante de uma grande tela coberta por um pano. Ela estava diferente. Havia uma nova força em sua postura, uma determinação em seu olhar que não estava presente antes. "Obrigada por vir", disse ela simplesmente. "Obrigado por me chamar", respondeu ele, mantendo-se próximo à porta, como se temesse invadir seu espaço. Luísa respirou fundo. "Meus pais receberam a compensação. Era o mínimo que podia fazer. Não sei se consigo perdoar sua família pelo que aconteceu", continuou ela, sua voz firme. "Mas sei que você não é seu tio. E sei que o que aconteceu entre nós não foi apenas sobre culpa ou compensação." Tiago deu um passo hesitante em sua direção. Não foi, nunca foi. Pintei algo", ela indicou a tela coberta, "para tentar processar tudo isso, para tentar entender o que sinto." Com um movimento suave, Luísa removeu o pano, revelando uma obra poderosa. A tela mostrava 2 figuras em meio a uma tempestade, uma estendendo a mão para a outra através de um abismo. As cores eram vibrantes, intensas, transmitindo tanto dor quanto esperança. Tiago observou a pintura em silêncio, emocionado demais para falar imediatamente.
Quando finalmente encontrou sua voz, ela saiu rouca de emoção. É extraordinário, Luísa. Chama-se redenção, ela explicou também olhando para a tela. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre escolher não deixá-lo definir o futuro. 6 meses se passaram desde aquele momento no ateliê. A vida de Luísa havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Após redenção, vieram outras telas, cada uma mais poderosa que a anterior. Regina Valente, fiel à sua palavra, havia apresentado o trabalho de Luísa a galerias importantes de São Paulo e a resposta fora impressionante. Naquela manhã ensolarada de primavera, Luísa verificava os últimos detalhes para a abertura de James, sua exposição individual na prestigiosa Galeria Fortes da Loya em Gabriel, na Vila Madalena. Trajetórias era o título da mostra, uma série de obras que documentavam sua jornada de perda, luta e recomeço. Nervosa? Perguntou Tiago entrando na galeria com 2 xícaras de café. Luísa sorriu aceitando uma das xícaras. Um pouco. Parece irreal, sabe? Há 1 ano eu estava limpando suítes e agora... E agora você está onde sempre deveria ter estado, completou ele, observando as telas dispostas nas paredes brancas. Seu talento merece este reconhecimento, Luísa. Nos meses que se seguiram à revelação sobre o tio de Tiago, eles haviam construído algo novo entre si. Não era um caminho fácil. Havia dias em que o passado ainda pesava, momentos em que Luísa se perguntava se seria capaz de separar completamente Tiago da dor causada por sua família. Mas havia também momentos de profunda conexão, de compreensão, mútua que transcendia palavras. Meus pais chegam hoje à tarde, comentou Luísa ajustando a iluminação de uma das telas. Papai está muito melhor desde que voltou a dar aulas de matemática. E minha mãe finalmente pôde deixar um dos empregos. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Tiago sinceramente. Ele nunca havia conhecido os pais de Luísa pessoalmente, respeitando a decisão dela de manter essas partes de sua vida separadas, pelo menos por enquanto. Acha que eles vão gostar da exposição? Vão amar, afirmou Luísa confiante. Eles sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu mesma havia desistido. Um funcionário da galeria aproximou-se para informar que um jornalista havia chegado, para a entrevista agendada. Luísa respirou fundo, ajeitando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido para o dia. Estarei nos fundos, disse Tiago, apertando levemente sua mão. Boa sorte, embora você não precise dela. Enquanto Luísa conversava com o jornalista, Tiago caminhou pela galeria, observando cada obra com atenção. Conhecia todas elas, é claro. Havia acompanhado o processo criativo de Luísa nos últimos meses, testemunhando sua transformação de uma artista hesitante para uma criadora confiante e determinada. A relação deles havia se desenvolvido de forma lenta e cuidadosa. Não moravam juntos, nem tinham planos imediatos para isso. Luísa insistira em manter sua independência, usando parte do dinheiro da compensação para alugar um apartamento pequeno, mas confortável, próximo ao ateliê. O espaço que antes fora emprestado por Tiago agora era oficialmente dela, comprado com o adiantamento de sua primeira venda significativa. Como está se sentindo, sobrinho? A voz de Regina tirou Tiago de seus pensamentos. A crítica de arte havia se tornado uma presença constante na vida deles, atuando como mentora para Luísa e confidente para ambos. Orgulhoso, respondeu ele, sincero. E grato. Regina sorriu, seguindo seu olhar até onde Luísa gesticulava animadamente enquanto explicava sua obra ao jornalista. Ela é especial, comentou Regina. Não apenas pelo talento, que é inquestionável, mas pela força. Muitos teriam desistido após o que aconteceu. Eu sei, concordou Tiago. Às vezes ainda me pergunto por que ela me deu uma chance depois de tudo. Porque ela enxergou além. Do nome Mendonça, respondeu Regina simplesmente. E por que, meu querido? O que vocês têm vai além de culpa e perdão. Sempre foi assim. A tarde passou em um turbilhão de preparativos finais. Às 6 horas, as portas da galeria se abriram para a noite de vernissage.
Críticos, colecionadores, artistas e entusiastas da arte começaram a chegar, enchendo o espaço com burburinho animado e comentários apreciativos. Entre os primeiros convidados estavam os pais de Luísa, Antônio Soares, um homem de aparência gentil recuperando o brilho nos olhos que a depressão havia temporariamente apagado, e Marisa Soares, uma mulher de meia-idade cuja semelhança com a filha era notável. Luísa os recebeu com abraços emocionados, apresentando-os a Regina e a outros contatos importantes do mundo da arte. De longe, Tiago observava a cena, dando a Luísa o espaço que ela merecia em seu momento de triunfo. Haviam concordado que esta noite era sobre ela e sua arte, não sobre eles como casal. A exposição foi um sucesso retumbante. Antes mesmo do final da noite, pequenos adesivos vermelhos indicando vendido já marcavam a maioria das obras. Críticos influentes faziam anotações entusiasmadas, e Luísa transitava pelo espaço com uma mistura perfeita de humildade e confiança. Foi quase no final da noite que ela finalmente conseguiu um momento para se aproximar de Tiago, que conversava discretamente com um curador em um canto da galeria. "Posso roubar ele por um minuto?" perguntou ela ao curador, que assentiu com um sorriso cúmplice. Tiago permitiu que Luísa o conduzisse até uma sala privativa nos fundos da galeria, onde uma única tela estava posicionada, coberta por um pano. "O que é isso?" perguntou ele. Curioso. "Uma obra secreta?" "De certa forma", respondeu Luísa, um leve nervosismo em sua voz. "Esta não está à venda. Na verdade, já tem dono." Com um movimento suave, ela removeu o pano, revelando uma pintura que deixou Tiago sem palavras. Era um retrato deles dois no elevador do hotel, aquele primeiro encontro turbulento. Mas não, era uma representação literal da cena. Luísa havia captado algo mais profundo. A tensão inicial que escondia uma conexão que nenhum dos dois poderia prever naquele momento. As expressões, as cores, a composição, tudo transmitia a complexidade do que viria a se desenvolver entre eles. "Luísa", começou Tiago, emocionado demais para articular frases completas. "Chama-se Primeiro Ato", explicou ela, observando atentamente sua reação. "Porque, apesar de tudo o que aconteceu antes e depois, foi ali que nossa história realmente começou." "É, perfeito", conseguiu dizer Tiago finalmente, "mas não mereço algo tão especial." "Não se trata de merecer." Luísa deu um passo em sua direção, eliminando a distância entre eles. "Se trata de escolher. E eu escolho acreditar que algumas vezes do caos, da dor e das coincidências improváveis pode nascer algo belo." Tiago tomou as mãos dela entre as suas, sentindo a textura da pele marcada por anos de trabalho duro. E, mais recentemente, por tinta e terebintina. "Tenho algo para você também", disse ele, retirando um pequeno envelope do bolso interno do paletó. "Não é nem de longe tão significativo quanto seu presente, mas..." Luísa abriu o envelope, encontrando dentro dele um documento oficial. Ao ler o conteúdo, seus olhos se arregalaram em surpresa. "É a escritura de um terreno em Paraty", explicou Tiago antes que ela pudesse perguntar. "Um lugar tranquilo, com vista para o mar. Pensei que poderia ser um refúgio para quando São Paulo ficasse caótica demais. Um lugar para pintar, para descansar." "Tiago, eu não posso aceitar isso", protestou Luísa, embora seus olhos brilhassem. Ao imaginar a possibilidade. "Não é um presente, é um investimento", esclareceu ele com um sorriso. "Nós dois somos donos meio a meio. Construiremos juntos o que quisermos lá. Uma casa, um ateliê maior, ou simplesmente deixaremos como está. A decisão será nossa." A palavra "nossa" pairou entre eles, carregada de promessas futuras. "Nossa", repetiu, Luísa testando como soava. Então, com um sorriso que iluminou seu rosto, acrescentou: "Gosto de como isso soa." Antes que pudessem dizer mais, a porta se abriu e Regina apareceu, parecendo levemente constrangida por interromper o momento. "Desculpem, queridos, mas há alguém que insiste em falar com Luísa. Um senhor idoso que diz ter sido professor, é dela em Belo Horizonte." Luísa franziu o senho, curiosa. "Professor Leonel, ele veio até São Paulo para a exposição?" Seguindo Regina de volta à galeria principal, agora quase vazia,
Luísa avistou um senhor de cabelos brancos conversando animadamente com seus pais. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso afetuoso. "Minha querida aluna!", exclamou ele, abrindo os braços para um abraço que Luísa prontamente retribuiu. "Que orgulho ver você brilhar assim. Já é professor Leonel, que surpresa maravilhosa", respondeu Luísa genuinamente emocionada. "O senhor veio de tão longe. Não poderia perder. Sempre soube que você chegaria aqui, mesmo quando as circunstâncias pareciam conspirar contra." O professor então se virou para Tiago, que observava a cena com um sorriso. "E você deve ser o jovem Mendonça. Ouvi falar muito sobre você." "Espero que coisas boas", respondeu Tiago, estendendo a mão que o professor apertou firmemente. "Coisas verdadeiras", corrigiu o professor com um olhar perspicaz. "É interessante como a vida tece suas tramas, não é? Quem diria que o sobrinho do homem que quase destruiu a carreira de Luísa seria também aquele que ajudaria a reerguê-la?" O comentário, embora potencialmente desconfortável, foi feito, sem malícia, apenas como uma observação sobre as ironias do destino. "A vida tem um senso de humor peculiar", concordou Tiago. "Mas Luísa se reergueu por seu próprio talento e determinação. Eu apenas tive o privilégio de testemunhar." O professor sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Bem, agora que minha missão de ver minha aluna favorita triunfar está cumprida, devo voltar ao meu hotel. A idade já não me permite noites longas como antigamente." Depois que o professor se despediu, a galeria finalmente fechou suas portas. A equipe começou a limpar, enquanto Luísa, Tiago, Regina e os pais de Luísa permaneceram para um momento mais íntimo de celebração. "Um brinde", propôs Antônio Soares, erguendo uma taça de champanhe. "A minha filha, que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido." "A Luísa", concordaram todos, erguendo suas taças. "E um brinde", acrescentou Marisa Soares com um olhar significativo para Tiago, "aos novos começos e às segundas chances." Enquanto as taças tilintavam novamente, Luísa encontrou o olhar de Tiago através da mesa. Havia tanto naquele olhar: gratidão, admiração, amor e promessas silenciosas de um futuro que ambos construiriam juntos, não apesar do passado, mas incorporando-o à sua história compartilhada. Mais tarde naquela noite, quando apenas os dois permaneciam na galeria, Luísa e Tiago caminharam lentamente entre as obras, mãos entrelaçadas, contemplando não apenas a arte nas paredes, mas o caminho que haviam percorrido para chegar ali. "Sabe o que é mais incrível?", perguntou Luísa, parando diante de Redenção, a pintura que marcara o início de sua reconciliação. "O quê?", respondeu Tiago, observando o perfil dela iluminado pela luz suave da galeria. "Que tudo começou com uma discussão em um elevador parado." Ela sorriu, virando-se para encará-lo. "Se aquele elevador não tivesse quebrado, teríamos encontrado outro caminho um para o outro", completou Tiago com certeza. "Algumas histórias, Luísa, estão destinadas a acontecer, não importa quantos desvios o caminho tenha." E enquanto a cidade de São Paulo continuava seu movimento incessante lá fora, dentro daquela galeria, no silêncio compartilhado entre duas pessoas que haviam encontrado beleza em meio ao caos, nascia a certeza de que os finais felizes, raramente, são perfeitos, mas são infinitamente mais valiosos quando conquistados através de verdade, perdão e coragem para recomeçar. 2 anos se passaram desde a exposição que marcou o retorno triunfal de Luísa ao mundo da arte. O sol nascia sobre as águas calmas da Baía de Paraty, iluminando a varanda da casa de madeira, onde Luísa observava o horizonte, uma xícara de café nas mãos. A brisa marinha trazia o cheiro de maresia e o som distante de barcos de pescadores retornando com a pesca da madrugada. A casa que ela e Tiago haviam construído no terreno à beira-mar era o refúgio perfeito que ambos precisavam. Não era luxuosa como os empreendimentos que Tiago costumava erguer em São Paulo, mas tinha personalidade e aconchego. Paredes de vidro que permitiam a entrada abundante de luz natural, um amplo ateliê com vista para o mar e uma simplicidade elegante que refletia o equilíbrio que ambos haviam encontrado em suas vidas. Acordou cedo hoje,
comentou Tiago, juntando-se a ela na varanda. Seus cabelos estavam levemente desgrenhados pelo sono, e ele vestia apenas uma calça de moletom, o peito nu bronzeado pelos fins de semana passados naquele paraíso. Inspiração matinal, respondeu Luísa, apontando para o caderno de esboços ao seu lado. Estou pensando na nova série para a Bienal, algo relacionado à água, reflexos, transformações. Tiago sorriu, pegando o caderno para examinar os esboços. Nos últimos 2 anos, aprendera a entender a linguagem visual de Luísa, a reconhecer suas intenções artísticas mesmo nos rabiscos mais preliminares. São lindos, comentou sinceramente. Tem uma qualidade quase onírica. A carreira de Luísa havia decolado de maneira impressionante desde aquela primeira exposição. Suas obras agora integravam coleções importantes no Brasil e no exterior, e ela havia sido convidada para participar da próxima Bienal de São Paulo, uma honra que poucos artistas de sua geração haviam recebido. Regina ligou ontem à noite, comentou Luísa, voltando a observar o mar. O Museu de Arte Contemporânea do Rio está interessado em adquirir Redenção para sua coleção permanente. Isso é incrível, exclamou Tiago, genuinamente entusiasmado, embora eu confesse que tenha um carinho especial por aquela obra. Eu sei, Luísa sorriu, tocando suavemente o rosto dele. Por isso ainda estou considerando a oferta. Algumas obras são difíceis de deixar ir. O celular de Tiago tocou, quebrando momentaneamente a tranquilidade da manhã. Ele olhou para a tela e franziu o senho. É o Marcelo, disse, referindo-se ao seu assistente na construtora. Deve ser sobre o projeto de revitalização no centro de São Paulo. Nos últimos 2 anos, Tiago também havia transformado sua abordagem nos negócios. A Mendonça Incorporações, antes focada exclusivamente em empreendimentos de luxo, agora dedicava parte significativa de seus recursos a projetos de revitalização urbana e habitação acessível. Uma mudança que inicialmente chocara o mercado imobiliário paulistano, mas que gradualmente ganhava reconhecimento e até imitadores. Atenda, encorajou Luísa. Vou preparar mais café. Enquanto Tiago conversava ao telefone, Luísa dirigiu-se à cozinha de estilo rústico. A casa em Paraty havia se tornado seu refúgio de fim de semana, um equilíbrio perfeito para a vida agitada que levavam em São Paulo. Lá Luísa mantinha um apartamento próprio no mesmo prédio onde ficava seu ateliê na Vila Madalena, enquanto Tiago residia em sua cobertura na Avenida Paulista. Uma escolha que surpreendeu amigos e familiares, mas que funcionava perfeitamente para eles. Independência com intimidade, como Luísa costumava definir, reconhecendo que tanto ela quanto Tiago precisavam de seus próprios espaços para florescer individualmente, antes de poderem compartilhar plenamente suas vidas. Em Paraty, contudo, a dinâmica era diferente. Ali eram apenas Luísa e Tiago, sem as pressões externas, sem os papéis que desempenhavam profissionalmente. Apenas 2 pessoas que haviam encontrado no outro algo precioso e inesperado. Boas notícias, anunciou Tiago, entrando na cozinha. O projeto da Vila Cultural no antigo galpão industrial foi aprovado pela prefeitura. As obras começam mês que vem. Luísa sorriu, entregando-lhe uma xícara de café. Aquele que terá espaços para artistas emergentes? Exatamente, confirmou. Ele, um brilho de satisfação genuína em seus olhos. 15 ateliês que serão oferecidos gratuitamente a artistas selecionados por um comitê independente, mais uma galeria coletiva e espaços para oficinas comunitárias. Estou orgulhosa de você, disse Luísa, beijando-o suavemente nos lábios. Transformar a Mendonça Incorporações não deve ter sido fácil. Nem sempre foi, admitiu Tiago pensativo. Alguns acionistas ainda resistem à ideia de que podemos ser lucrativos e socialmente responsáveis ao mesmo tempo, mas os resultados começam a falar por si. O relacionamento deles havia amadurecido de formas que nenhum dos dois poderia prever. As diferenças de origem, que inicialmente pareciam um abismo intransponível, agora eram a fonte de suas maiores forças como casal. Tiago aprendera com Luísa a ver além do valor monetário, a reconhecer o impacto humano de suas decisões empresariais. Luísa, por sua vez,
aceitara que nem todo privilégio era intrinsecamente corrompido, que o poder econômico podia ser redirecionado para causas justas. "Vamos andar na praia?" sugeriu Luísa, observando o céu agora completamente iluminado pelo sol da manhã. De mãos dadas, caminharam pela areia morna, ocasionalmente parando para que Luísa fotografasse algum detalhe que captasse sua atenção artística. A textura de uma concha, o padrão deixado pelas ondas na areia, o reflexo iridescente da luz nas poças de água salgada. "Tenho algo para te contar", disse Tiago quando pararam para descansar sobre uma formação rochosa. "Recebi notícias sobre meu tio Carlos." Luísa sentiu um leve aperto no peito. O nome do tio de Tiago, raramente, era mencionado entre eles, um fantasma do passado, que, embora parcialmente exorcizado, ainda carregava o peso de memórias dolorosas. "O que houve?" perguntou, estudando o rosto de Tiago em busca de sinais de angústia. "Ele foi localizado na Argentina", respondeu Tiago calmamente. "Aparentemente perdeu todo o dinheiro que roubou em investimentos fracassados. Está vivendo em um subúrbio de Buenos Aires, trabalhando como vendedor em uma loja de eletrônicos." Luísa deixou a informação ser processada lentamente. O homem que havia destruído tantas vidas, incluindo a de sua família, reduzido a uma existência comum, desprovido da riqueza pela qual havia sacrificado sua integridade. "Como se sente sobre isso?" perguntou finalmente. Tiago contemplou o horizonte antes de responder. "Confuso, principalmente. Parte de mim quer que ele enfrente a justiça pelos danos que causou. Outra parte simplesmente sente pena. Justiça nem sempre vem na forma que esperamos", refletiu Luísa, entrelaçando seus dedos aos de Tiago. "Às vezes, a maior punição é ter que viver com as consequências de nossas escolhas." Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento hipnótico das ondas quebrando na praia. A sombra do passado pairou brevemente sobre eles, mas já não tinha o poder de obscurecer a luz que haviam construído juntos. "Comprei algo para você", disse Luísa de repente, tirando um pequeno embrulho da bolsa que carregava. "Não é nada extravagante, mas quando vi, pensei em nós." Tiago abriu o pacote cuidadosamente, revelando uma pequena escultura de bronze. Duas figuras abstratas entrelaçadas, formando um equilíbrio perfeito uma com a outra. "É lindo", disse ele, visivelmente emocionado. "Parece que estão dançando." "Ou se sustentando mutuamente", acrescentou Luísa. "Foi feita por um artista local. Chama-se Equilíbrio." Tiago ergueu os olhos da escultura para encontrar o olhar de Luísa. Ali, sob o sol de Paraty, entre o mar e as montanhas, estavam duas pessoas que haviam transformado uma improvável colisão de mundos em uma jornada compartilhada de crescimento e redenção. "Luísa Soares", disse Tiago suavemente, "você mudou minha vida." "Nós mudamos a vida um do outro", corrigiu ela com um sorriso. "E isso é apenas o começo." Enquanto retornavam à casa pela praia, com o sol agora alto no céu, Luísa pensou em todas as telas que ainda pintaria, nas histórias que ainda contaria, através de sua arte. Pensou em como alguns dos capítulos mais belos de nossas vidas podem começar nos momentos mais inesperados, como um elevador parado entre andares em um hotel de luxo, onde uma